Oi, bom dia! Como é que você está? Tudo bem? O domingo amanhece diferente no campo e na cidade. É o dia em que o tempo parece andar mais devagar. Depois de uma semana inteira de trabalho, de mãos na terra, estrada, feira, ordenha, plantio e de colheita, chega a hora de respirar fundo. É dia de mesa farta, café passado na hora, família reunida e de histórias que nascem da vida simples, mas cheia de grandeza. E é nesse clima de domingo, de paz e gratidão, que o Gazeta Rural entra na sua casa, trazendo boas histórias, gente de verdade e o orgulho de quem faz a terra produzir. Então, prepare o café, puxe a cadeira, porque o nosso encontro com o campo está só começando. E no programa de hoje temos uma conversa com o economista Cícero Péricles sobre as consequências da guerra no Oriente Médio para a economia de Alagoas. E você vai ver também como uma boa consultoria pode impulsionar o negócio no campo. A pesca artesanal responsável nos municípios da APA Costa dos Corais. Aqui na Barra de Santo Antônio, nós vamos mostrar o auxílio de pescadores nativos ao ICMBio no monitoramento e mapeamento de áreas de pesca na APA Costa dos Corais. E vai ver ainda, uma associação de artesãs vem se destacando na produção de um artesanato exclusivo em Coruripe. No quadro Giro Animal, a orientação de como cuidar de uma doença bem comum em gatos. É uma doença que não vai transmitir para humanos, ela só transmite de animal para animal, no caso felino, e normalmente, geralmente, o animal é assintomático, não vai ter nenhum sinal clínico decorrente da doença. A música do repentista, trovador, intérprete Deda, lá de Viçosa, um patrimônio vivo do estado. Tô em Viçosa e aqui é minha cidade, é terra de qualidade, cantando pra gente boa. Não tô à toa, vou brincar no meu farol, se eu for a Maceió, vou à beira da lagoa. A tecnologia empregada no campo tem ajudado a melhorar os resultados das fazendas. Vamos mostrar o exemplo de uma propriedade que fica no município de Paulo Jacinto. Lá, o pecuarista Amarílio Monteiro contratou uma consultoria, modernizou procedimentos e agora vê os negócios crescerem. Com o impulso de uma consultoria especializada, essa fazenda investiu e se modernizou. Passou a usar a energia solar e o monitoramento dos animais. E a gente tem 2 usinas de energia solar, sustentabilidade econômica e ambiental. A nossa energia da fazenda a gente gera todinha aqui, inclusive estou armazenando já, para que a gente use no projeto de irrigação pequeno. Já estou gerando crédito para o futuro fazer irrigação já, usando esse crédito da energia solar. Então aqui, tecnologia o tempo todo. Mesmo com uma visão empresarial consolidada, o pecuarista Amarílio Monteiro conta que a consultoria deu um salto na organização da propriedade. Eu entendo que a minha fazenda tem que ser um negócio que renda bons resultados, que dê dinheiro para mim, para minha família, para meus funcionários, porque eu possa pagá-los bem e aos pouquinhos melhorando a vida nossa e a deles estão com a gente. Então, a gente foi fazendo algumas consultorias focadas em produção. E a consultoria da Start, junto com o Sebrae, veio para ajudar no momento que a gente queria dar outro salto de qualidade, um salto de aumentar a produção. Nós temos uma operação de carnes especiais, a boi de engenho. Eu e meus sócios, nós temos a boi de engenho, que a gente vende carne especial para o Nordeste todo. Então, a boi de engenho me ajudou a ser melhor na produção, mas também me exigiu mais em relação a dados, planejamento e organização. Hoje eu tenho a minha venda da fazenda nos próximos 12 meses. A gente tem uma organização, um planejamento já, que eu tenho um gado na escala de venda que eu nem comprei ainda. Segundo dados do Sebrae, o agronegócio representa hoje um dos principais vetores na geração de renda no interior de Alagoas, seguindo uma tendência nacional. A consultoria do Sebrae, que acompanha de perto toda a administração do dia a dia da fazenda, que fica no município de Paulo Jacinto. Para a consultora, a parceria pode abrir oportunidades. Aqui especificamente a gente vai ver
a pecuária de corte, e nessa consultoria a gente trabalha a gestão. E a gestão perpassa por várias etapas, né? A gente trabalha desde a sanidade, levantamentos de dados, como melhorar a produtividade, diminuir os custos, o que é gasto em termos de combustível, e tudo isso vai para uma planilha para que o produtor consiga acompanhar os gastos e consiga fazer um planejamento de futuro, fazer uma prospecção do que ele pode melhorar e do que ele pode aumentar na sua rentabilidade. Essa consultoria é uma consultoria que dura em torno de 5, pode chegar até 10 meses, mas o consultor ele fica acompanhando todas as informações junto com o pecuarista, e dessa forma a gente consegue pegar todos os dados e organizar as atividades naquela propriedade. Com a consultoria, a Fazenda Camaratuba teve um acréscimo de cerca de 29% no faturamento por hectare. Teve ainda aumento de 20,75% na produção de arrobas e um avanço de 6% no ganho médio diário dos animais. Essa informação me ajuda muito a tomar a decisão do caminho, se eu vou dar mais ração, menos ração, se eu vou focar na minha recria, na minha engorda ou na minha terminação, o quanto eu vou fazer, o quanto eu vou produzir, o quanto eu vou fazer de investimento. Então, a consultoria veio para isso, coletar os dados e botar no sistema de gestão e trazer uma informação clara, e ajuda muito na tomada de decisão estratégica. As novilhas são monitoradas por um brinco eletrônico, que armazena todo o histórico dos animais. Ou seja, quando o animal passa no curral, a gente já lê esse brinco eletrônico, a gente não precisa da marcação a ferro para saber que animal é esse, então a gente lê o brinco eletrônico, a gente já tem o histórico completo do animal, então isso já facilita muito o dia a dia, já torna o nosso trabalho mais eficaz dentro do curral, e isso é só um dos pontos dos vários que a gente pode contribuir com a tecnologia nas fazendas. Esse é o futuro da pecuária, com a tecnologia, a inovação e a produtividade caminhando juntos. Isso é o próximo passo da nossa carne. O nosso consumidor vai conseguir, batendo uma foto no QR Code, vai saber toda a vida daquele animal, de que cidade ele veio, de que fazenda ele veio, como ele foi alimentado. Isso dá mais segurança em toda a cadeia da carne. A nossa carne alagoana e brasileira é muito segura, é muito boa. E rastreabilidade acho que vai ajudar ainda mais essa segurança e essa transparência em toda a cadeia. Reduzir custos, otimizar o processo e conquistar novos mercados. A consultoria ajudou a arrumar a casa e agora a propriedade começa a colher os frutos. O objetivo é realmente oferecer essa solução ao produtor, chegar com inovação, chegar com tecnologia, ver onde é que ele pode melhorar para poder ter os resultados mais palpáveis e evolutivos da fazenda. Hoje eu consigo ter informação de praticamente tudo que a gente tem na fazenda. A gente vai lá no sistema, com a minha funcionária e a assessoria da Star, a gente consegue buscar informação muito rápido. Então, a tomada de decisão ficou muito mais ágil e muito mais assertiva. Porque a gente tem noção, a gente vai aprendendo no dia a dia, então eu tomava muita decisão de maneira empírica. Hoje eu uso a experiência, a informação, mas eu uso as informações que o meu sistema traz. Então, isso foi muito legal, trazer as informações. 5 municípios que estão dentro da área de preservação ambiental Costa dos Corais participam do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, criado pelo ICMBio. Um dos objetivos é registrar dados sobre a pesca artesanal, e os pescadores participam deste trabalho registrando tudo o que pescam. O objetivo é analisar se a atividade afeta a vida marinha de alguma forma, criar ações de preservação e de manutenção da atividade pesqueira também é parte do programa. É o que vamos ver agora na reportagem de Rafael Ramos e Silas Emanuel. O sol nem despontou direito no céu e esse grupo já está pronto para entrar no mar. Há mais de 30 anos, esse é o ofício do Valmir, na Barra de Santo Antônio. Aqui o forte dessa turma é a pesca de arrasto. Que a gente pesca em 5, aí divide para 5, 6, dependendo, porque ainda tem um dono da rede também. Aí quando faz tanto, a gente divide o dele para cada carro, o mesmo tanto, né? E quando é o peixe, a gente divide para 5. Peixe menor, o maior a gente divide também para a rede, fica 6 pessoas. A pesca de arrasto acontece através de várias mãos. Um grupo entra no mar e posiciona a rede fazendo o que seria um cerco, enquanto o outro fica na costa puxando a rede. O foco aqui é o camarão,
mas eles não rejeitam a oferta que vem do mar. Tem uns peixinhos menorzinhos, a gente devolve, o linguado mesmo que é a soia, os siri, aí tiver a gente já devolve para o mar. A prática é realizada numa área de proteção ambiental e de responsabilidade da APA Costa dos Corais. Aqui está em curso um monitoramento realizado pelo órgão. O grande objetivo do programa Monitora, para além da visibilidade e trazer os pescadores para a gestão e poder opinar e construir junto, que é a unidade de conservação, é responder se de fato nossas unidades de conservação estão conservando de fato, né? Estão conservando. Então, assim, é um dos grandes objetivos. Tem diversos objetivos, mas esse é o principal, um dos principais objetivos. E também, né, esses dados servem de subsídio para a gestão da unidade de conservação em si, porque a gente precisa entender a dinâmica da pescaria no nosso território, né? Porque se a gente não entende isso, como é que a gente vai dar respostas? Além da Barra de Santo Antônio, em Alagoas, a ação também é feita em Maragogi, Passo de Camaragibe e em Porto de Pedras. E além do monitoramento, outras situações que podem ser mensuradas em regiões como essa, de APA, é se a quantidade de peixes que existem no mar está dentro da normalidade. E a gente quer saber se a quantidade de peixes que está aqui está se mantendo ao longo do tempo, se tem alguma interferência ambiental, se os animais estão conseguindo se reproduzir, se eles estão vindo num bom tamanho, se a gente está tendo impacto das mudanças climáticas. Como é uma coisa permanente, a gente vai validar, vai analisar ao longo do tempo se está tendo estabilidade, se está tendo aumento da população ou diminuição dos peixes e dos camarões aqui na região da APA Costa dos Corais. Esse tipo de pesca é considerado ecologicamente correto e sustentável. Espécies que estão em períodos de defeso ou não devem ser pescadas, mesmo se capturadas, voltam ao mar, como essas arraias, por exemplo. O saldo da pesca é recolhido, higienizado, salgado e posto para secar ao sol. Algo bem rústico e genuíno, e que inclusive movimenta o comércio local. Tem o que seca e o maior a gente bota no gelo, para vender fresco, vende em Sanuí, vende aí na cidade mesmo. Aí o menor seca, aí já vende normal também. E como o foco é o camarão, quando ele é visto, mesmo que fora do período de pesca, ele é analisado e os dados vão para um grande banco de dados, que vai ser usado mais para frente. A gente pega a produção de camarão, são 3 espécies inicialmente, né, que tem valor econômico, e também tem a fauna acompanhante, né, que vem nessa pesca, que ela não é tão seletiva, não é tão seletiva, mas que vem espécie de peixe, e a gente também faz esse registro. Não tanto quanto o camarão, porque o camarão a gente ainda pega, faz biometria, né, mede para ver como é que está o tamanho, se está adulto, se não está, enfim. E poder compreender como é que se dá essa dinâmica, principalmente da espécie aqui, né, na Barra de Santo Antônio. Após a captação, os dados são levados para o escritório, onde eles vão ser tabulados e vão ser inseridos num sistema que se chama Sismonitora. E aí, a partir da inserção desses dados no sistema, eles serão validados pelo Centro de Pesquisa do ICMBio, o CPN, e a partir dessa validação é possível a gente ter um evento com os nossos monitores para análise desses dados, para entender como é que está a biodiversidade da pesca, para a gente fazer uma análise conjunta com os pescadores, como é que está a situação e pesquisadores. Um processo plural, respeitoso e de referência, que está sendo feito hoje, mas já de olho no amanhã. No final das contas, esse resultado gera políticas públicas para ele mesmo, né? Porque, assim, a gente sabe que tem diversas informações de pescarias, mas, no final das contas, para poder brigar por alguma coisa, a gente precisa ter registrado. Porque sem registro não adianta. Na boca, infelizmente, no mundo que vivemos, não vai só. Não é um acordo igual antigamente, que você apertava a mão e está acordado. Não, a gente precisa ter registro para poder, de fato, construir algum documento que traga um retorno tanto para a unidade quanto para os pescadores. 2 estudantes de medicina veterinária da Colômbia estão fazendo estágio obrigatório de conclusão de curso na UFAL, em Viçosa. Eles fazem parte de um intercâmbio da instituição alagoana com a Universidade de Córdoba. A iniciativa tende a aumentar
e se expandir para outros países. Vamos ver na reportagem. Um trabalho diário que une pesquisa e extensão rural. Dessa vez, além dos pesquisadores brasileiros, 2 visitantes acompanham de perto cada procedimento aqui no Grupec, em Viçosa. Antony e Maria Fernanda são estudantes de medicina veterinária da Universidade de Córdoba, na Colômbia. Eles participam de um intercâmbio acadêmico que fortalece a cooperação científica e técnica entre as instituições. Muito importante isso, a gente tem particularidades, semelhanças e diferenças dentro da América Latina, esse conhecimento é importante e agora a gente vai ampliando, mas num primeiro momento a América Latina e agora também a gente está pensando, já trabalhando com possibilidades em Portugal, Universidade de Texas. Então a gente realmente está buscando melhorar a formação da medicina veterinária, o mestrado e o doutorado em ciência animal no estado de Alagoas. Eles estão fazendo o estágio obrigatório final. Eles vão ficar 4 meses, como se fosse um semestre, de maneira intensa na rotina clínica nossa aqui do Grupec. Durante os 4 meses que vão passar por aqui, os estudantes vão acompanhar atividades de pesquisa, atendimentos clínicos e práticas voltadas à área. Antony está fazendo o trabalho de cuidados com os equinos. Desde sua chegada, está adorando o período de experiência. La experiencia ha sido muy enriquecedora. También me ha permitido abrir nuevos horizontes, medicina integral y además también en busca de saúde única. O estudante disse ainda que aprendeu na prática terapias de alta tecnologia, como a ozonioterapia. Aquello que conocemos de pronto como láser terapia, ozonoterapia, curativos ortopédicos. Entonces, esto me ha permitido fortalecer aquellos conocimientos que de pronto tenía carencias y aquí he profundizado. Toda essa vivência permite que os estudantes estrangeiros conheçam de perto os desafios e as potencialidades da produção animal, principalmente no Nordeste brasileiro. Maria Fernanda está fazendo parte da prática com os felinos. Ela conta como vem sendo esse período de aprendizado por aqui. Pues es una gran experiencia porque podemos tener mucha práctica tanto en pequeños animales como con caballos. Tenemos la posibilidad acá de poder hacer medicaciones, también hacer accesos a los animales, también curaciones y podemos también asistir a las cirugías, que pues eso nos ayuda mucho en nuestra experiencia profesional. Para o professor Pierre, o intercâmbio vai além da sala de aula. Esse é primeiro avanço na internacionalização do curso de Medicina Veterinária e da pós-graduação em Ciência Animal. Então, devemos também ampliar isso para a Inglaterra, para a Índia. Então, estamos trabalhando, essa é a primeira edição. Antony e Fernanda chegaram. E a ideia também é que nossos alunos vão para Córdoba e realmente fazer essa questão multicultural e trazendo todas as discussões de saúde única e da questão do jumento, dos animais de tração, sobre vulnerabilidade na América Latina. A iniciativa reforça a importância da cooperação entre instituições de ensino superior e destaca o papel da universidade pública no desenvolvimento científico e no apoio ao produtor rural. No campo, o aprendizado acontece na prática, seja no manejo, no diagnóstico ou na orientação aos futuros profissionais. A presença dos colombianos aqui em Viçosa mostra que o conhecimento não tem fronteiras. Esta experiência vai ajudar a encaminar mi processo acadêmico, tanto no profissional, personal. No próximo bloco, um bate-papo com o economista Cícero Péricles sobre as consequências da guerra no Oriente Médio. O preço da gasolina já subiu, mesmo sem autorização do governo. No quadro Giro Animal, as dicas de como cuidar das doenças virais dos felinos. Sabia que gatos podem contrair doenças semelhantes à AIDS? Ele vai desenvolver sinais clínicos, que daí vai vir a secreção, vai vir problemas respiratórios, problemas em cavidade oral, mas nada que impeça do animal viver tranquilamente em domicílio. E a arte de Coruripe, que já chegou à Europa.
A entrevista de hoje é fora do estúdio. Uma conversa sobre a guerra no Oriente Médio e como ela pode mexer com a nossa economia. Eu estou recebendo aqui o economista e nosso amigo Cícero Péricles, professor da Universidade Federal de Alagoas, para a gente falar sobre um assunto externo, é a guerra entre os Estados Unidos, também envolvendo Israel e o Irã, que está sendo bastante bombardeado. E o Irã é um país do Oriente que é um grande produtor de petróleo, né, Cícero? Então, já houve um aumento do preço do barril do petróleo lá fora. E esses reflexos para cá, eles podem vir, a gasolina, o diesel, podem subir aqui, Cícero? Bom dia, Amorim, bom dia ao público do Rural e da Gazeta Rural. E dizer o seguinte, que nós estamos vivendo uma conjuntura muito, mas muito instável no plano internacional no mercado do petróleo. Os preços subiram muito, mas muito mesmo, né? Saltando de 65, 70 dólares um barril para mais de 100 dólares, muito rapidamente, em 15 dias, afetando a economia de muitos países no plano internacional. Países europeus, próprios Estados Unidos, países asiáticos, todos estão transmitindo para a sua economia os novos preços do petróleo. No Brasil é diferente, é o segundo plano, um plano diferente do Brasil. Por quê? Porque até agora a Petrobras, que define os valores da gasolina, do diesel, não anunciou nenhum reajuste. A Petrobras, o Brasil produz 4 milhões de barris de petróleo por dia, importa apenas 300 mil diariamente para produzir gasolina de avião e outros produtos secundários. Mas gasolina e óleo diesel, o Brasil produz e importa uma parcela muito pequena. E a Petrobras não anunciou nenhum reajuste. E por que isso? Porque essa grande produção nacional e também porque a Petrobras tem um projeto de preços para o Brasil diferente do mercado internacional. Daí essa resistência. Até agora não houve aumento, portanto o impacto da guerra ainda não foi sentido duramente na economia brasileira a partir desse controle de preços nacional. Agora, há notícias, Cícero, de aumento dos preços em postos de gasolina em alguns estados, que estariam reajustando os valores dos combustíveis. É um sinal de que os preços da gasolina e diesel terão aumentos? Ou é aquela questão do oportunista, o cara que escutou falar que aumentou? A gente já ouviu falar em casos de aumentos dessa forma, está em Alagoas. Aumentou porque subiu o preço do petróleo, mas sem ainda uma razão justa para esse aumento, né? Exatamente. Veja só, há muitos relatos na mídia hoje de postos de gasolina em vários estados brasileiros que têm aumentado regularmente, desde há 15 dias atrás, os preços dos combustíveis mais consumidos, no caso do óleo diesel e no caso da gasolina, né? Evidentemente que há uma possibilidade de realizar isso a partir do posto e principalmente da distribuidora. Quem é a distribuidora? Aquela que compra na refinaria, transfere-o para os seus centros de distribuição e revende aos postos. As distribuidoras também participam da elevação desse preço, no Brasil atualmente, né? Então há um processo também flexível na bomba, que é a variação de posto para posto. E como é que nós podemos ver isso na nossa realidade, na realidade alagoana? Através de um aplicativo. A Secretaria Estadual da Fazenda publica diariamente um levantamento em 120 postos de gasolina aqui na capital e também no interior, dos preços do etanol, da gasolina, do óleo diesel, diariamente e faz uma média. Tem um preço médio e tem as variações. Essas variações têm subido, mas muito poucos centavos, desde do primeiro dia de guerra até agora. Mas todos podem acompanhar. Então, o etanol, que está entre 4,50 e 5,50, a gasolina de 6,10 até 6,80, todos os preços ele tem essa margem. É nessa margem que os postos de gasolina têm aproveitado para fazer uma inflexão para cima, ou seja, um pouco de aumento na gasolina. Tudo isso sem a Petrobras ter anunciado ainda os novos reajustes. Por quê? Porque quando a Petrobras anuncia seus reajustes, os preços dos postos, os preços das distribuidoras também aumentam em cadeia e faz com que o consumidor sinta efetivamente o aumento. Por enquanto, são variações muito, para quem tem um grande consumo, fazem efeito, essa causa impacto, né? Mas por enquanto ainda não, né? Eu estou colocando bem claramente, ainda não, porque há a possibilidade, evidentemente, da guerra continuar como o noticiário tem revelado. O álcool não tem influência do petróleo, mas ele também pode subir por causa dessa questão do aumento dos combustíveis, se aumentarem? Sim, sim. Na medida em que o etanol, o preço do etanol na bomba, ele está muito conectado ao preço da gasolina. Se a gasolina sobe, como ele representa aproximadamente 70% da capacidade da gasolina,
de gerar força no motor, então o preço dele também tem essa equivalência, ele acompanha esse preço. E é isso que está acontecendo. Mesmo sem ser um produto de importação, porque nós produzimos o etanol aqui localmente, e Alagoas produz também, tem a capacidade produtiva das 14 destilarias alagoanas, mesmo assim, o preço ele é elevado em função do crescimento, da elevação do preço dos outros combustíveis derivados de petróleo. E essa possibilidade aí, ainda mesmo que um pouco remota, pode afetar a produção da agricultura no estado? Sim, com certeza, Amorim, na medida em que o óleo diesel é um insumo, os combustíveis no geral, é um insumo fundamental na produção agrícola, no uso das máquinas, dos tratores, nos caminhões, em todos os implementos agrícolas que são motorizados, todos eles consomem óleo diesel, não é gasolina. Segundo ponto é que a agricultura também utiliza fertilizantes e alguns derivados químicos do petróleo que sobem de preço automaticamente quando o preço da matéria-prima, que é o petróleo, também é elevado. Isso funciona para a agricultura, principalmente aquela em larga escala. Terceiro ponto importante é que, terminada a produção, a agricultura também depende dos transportes, da logística, né? de trazer do campo para as cidades e também para os centros de distribuição toda a produção agrícola e agropecuária também. É importante colocar que a agropecuária também paga esse preço, a pecuária, né? E o último ponto é o seguinte, é de que a agroindústria compra os produtos que reelabora. Por exemplo, o leite, ele eleva de preço, mas ele vai para a agroindústria. Quando ele compra mais caro, o queijo, a manteiga, tudo fica mais caro. O milho, na agricultura, quando ele eleva de preço, o flocão, o nosso flocão, também sobe de preço. E assim sucessivamente para todas as mercadorias, seja a soja, seja o arroz. Não há mais nenhum produto que não passe pelo menos pelo processamento. E quando chega no centro de distribuição, para a comercialização, também tanto o preço agroindustrial como o preço agrícola são elevados e aí paga o consumidor. E aí vem um reflexo em tudo, aquele efeito dominó que a gente chama, né? Que aí vem parar na feira, consequentemente nos mercados e também a repercussão muito pesada no nosso bolso. Exatamente. E por quê? Porque o petróleo ele tem dois braços para compor a inflação. O primeiro deles é a elevação do preço agrícola, dos alimentos, né? Ele contamina o preço dos alimentos que chegam mais caro à mesa do consumidor. E o segundo ponto, dos transportes em geral, não somente em produtos agrícolas, mas de todos os passageiros. Nós temos um grande número de motos, de carros, de ônibus, de transporte coletivo, que todos são afetados pelo preço também da gasolina. No caso dos transportes individuais, é gasolina, coletivo mais o óleo diesel. Portanto, aumentando o preço dos transportes, aumentando o preço dos alimentos, evidentemente que isso impacta diretamente na inflação nacional e local, que também, não é? Bem, Cícero, choveu no final de fevereiro, início de março, em quase todo o sertão, que é o berço da agricultura familiar. E as pessoas já estão plantando, os agricultores estão produzindo. Se as chuvas de inverno agora forem regulares, pode ser um ano melhor para a produção agrícola? 2026 pode ser melhor do que no ano passado? Com certeza também. É outra certeza que nós podemos ter. Pelo seguinte, por quê? Porque a nossa agricultura geral, tanto a pecuária como a agricultura, o mundo da agropecuária alagoana, depende muito das chuvas, muito. Por quê? Porque a nossa atividade ela é de sequeiro, ela tem pouca irrigação, depende muito fortemente do período chuvoso regular, que começa agora no outono e vai até o inverno, né? Ou seja, vai de março até o mês de agosto. E há um noticiário, pelo menos, dos institutos que fazem esse levantamento climático no Nordeste inteiro, dizem que este ano a Laninha vai atrapalhar menos que nos outros anos. Teremos chuvas regulares a partir do mês de março até o mês de agosto. Pelo menos os anúncios são esses. Pode acontecer variações. Acontecendo as chuvas regulares, todas as atividades da economia alagoana no campo, por exemplo, as atividades da cana-de-açúcar, que dependem decisivamente de chuvas regulares para a sua safra. E o plantio também. Plantio e safra, né? Então, chover para plantio e também chover no início da safra. A agricultura da cana-de-açúcar na zona da mata ela é predominante ainda, né? Segundo ponto importante é de que a pecuária de Alagoas depende também das chuvas. Para quê? Alimento para o gado, água nos açudes, água nos barreiros. Né? Ou seja, tem que ter água porque água significa mais alimentos. E aí a nossa riqueza vai depender muito também desse ano, a produção desse ano, da regularidade das chuvas. Passamos um período muito duro agora, de setembro para cá, de até março, um período muito seco. Todos têm reclamado da ausência das chuvas regulares. E a expectativa é que a partir do dia 20, que é quando termina o período do verão e acontece o dia de São José, né, que o plantio de milho, principalmente aqui em Alagoas, aconteça muito fortemente. E depois, com as chuvas regulares, todas as outras culturas, mandioca,
feijão, arroz, todos eles, cana-de-açúcar, a pecuária também é profissional, cresçam em função desse clima positivo e também dos investimentos que devem ser feitos na agricultura. Portanto, poderemos ter esse ano uma safra maior que a safra do ano passado, em função de um bom clima para a atividade agrícola. Cícero, eu só tenho a te agradecer por mais essa participação aqui no nosso Gazeta Rural. Um bom domingo para você. Para nós todos, é uma alegria imensa estar no seu programa, de grande audiência e de muita influência no mundo da economia rural alagoana. Obrigado. E esta semana o governo anunciou que vai zerar alguns impostos federais sobre o óleo diesel. A medida é um subsídio para evitar que o preço deste combustível suba nas bombas. No Giro Animal de hoje, a veterinária Aline Oliveira, do Grupec, UFAO, traz informações sobre doenças virais que atingem os gatos. Vamos ver. No Giro Animal de hoje, a gente vai falar sobre as retroviroses, que é o FeLV, que é o vírus da leucemia felina, e o FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, que é os mesmos da família lentivírus, que acomete humanos, no caso o HIV. É uma doença que não vai transmitir para humanos, ela só transmite de animal para animal, no caso o felino, e normalmente, geralmente, o animal é assintomático, não vai ter nenhum sinal clínico decorrente da doença. Ele vai ter sinais clínicos de doenças secundárias oportunistas, que é, no caso, um complexo respiratório felino, uma gengivite, e são doenças que vão acometer o animal e vão deixar ele mais imunossuprimido, que no caso do FIV, ele vai imunossuprimir o animal, deixando o animal mais vulnerável para desenvolver essas doenças. É uma enfermidade que não tem cura, o animal permanece com o vírus durante toda a sua vida, entretanto, tem algumas terapias que vão diminuir essa virulência. E nesse caso, os animais eles vão ter uma vida tranquila, vão ter nenhum sinal clínico, mas mesmo assim vão carregar a carga viral. Em alguns casos, a gente consegue diminuir essa carga viral com algumas terapias integrativas, como o ozônio, mas, ao mesmo tempo, o animal em algum estresse, alguma diminuição de imunidade ou alguma outra alteração decorrente das enfermidades oportunistas, ele vai desenvolver sinais clínicos, que daí vai vir a secreção, vai vir problemas respiratórios, problemas em cavidade oral, mas nada que impeça do animal viver tranquilamente em domicílio. Ele pode ser um animal que, em situações de abrigo, pode ser adotado em programas de adoção, sendo que tendo um cuidado, não mantendo ele em contato com outros felinos saudáveis e mantendo esse animal sempre em monitoramento veterinário, para evitar que o animal desenvolva doenças oportunistas, que ele vá estar suprimido e, querendo ou não, podendo vir a óbito. Ambos os vírus, o FIV e FeLV, eles podem ser diagnosticados através de testes rápidos ou PCR. O teste rápido ele vai diagnosticar tranquilamente a existência do anticorpo e o antígeno do FIV e do FeLV, e daí alerta os tutores que o animal está ou não com a infecção. Então, esse foi o Giro Animal de hoje, trazendo as retroviroses com enfoque no FIV para os felinos domésticos. Em Coruripe, sul do estado, uma associação de artesãs vem se destacando na produção de um artesanato exclusivo. O trabalho é tão rico que já ganhou mercado externo. Vamos ver na reportagem de Igor Albuquerque e Aldo Correia. Neste espaço são produzidas centenas de belas peças artesanais. Coruripe é o município que possui o maior número de pessoas cadastradas no programa Lagoas Feito à Mão. Isso só confirma a grandeza criativa dessas mulheres, que passam boa parte do dia tecendo a palha do oricuri, palmeira nativa da região, até virar obra de arte. Tainá começou ainda criança, aos 10 anos de idade. Agora é da produção das peças que tira boa parte da renda. Tem aquele ali que é um cesto, aqui é o cachepô, tem mandala, tem pirex, um monte de coisa. E fora os eventos que também a gente participa, que a gente vai fazer também. Em média, você leva quanto tempo mais ou menos para produzir esse tipo de peça? Varia muito o tamanho? Varia, porque esse daqui eu passo um dia. Se eu passar assim o dia todo, assim, fazendo, é um dia. Mas se eu ficar parando que tem que fazer as coisas dentro de casa, aí um dia e meio.
que leva para me terminar uma peça dessa. Porque aqui ainda vai vir um acabamento que vai ter que bordar. Aqui ele está natural. Ainda vai vir os bordados que a gente faz. O seu trabalho é tão bem feito, tão cheio de detalhes, que chamou a atenção de clientes fora do Brasil. Ano passado, ela recebeu o pedido de 28 peças para um comprador que mora na França. Porque eu tenho meu Instagram e também eu pego encomenda no meu Instagram. Aí eu já mandei para a França. Eu já. Qual foi a peça? Foi suplá, cachepô. Era só mais suplá que ele queria, mais tingido. O suplá que ele queria. Hoje ele tem uma loja que ele fez uma compra grande assim comigo, mandei pelo correio e hoje ele manda só as fotos das coisas que ele comprou e está dando certo lá. Para ficarem mais fortes, as profissionais resolveram se unir. Elas criaram a Associação das Artesãs do Pontal no fim da década de 1990. Foi uma forma de unir a cultura popular com a economia criativa. Hoje, 28 artesãs fazem parte desse ecossistema de criatividade. Cada um produz os seus produtos, aí quando vende cada um tem o seu ganho, né? Cada uma tem. Então, desse trabalho que a gente faz, que é que vem o sustento da gente. Quais são os principais produtos que vocês fazem por aqui? Tem bolsa, tem cesto de roupa, tem tudo. Mas o que é que mais sai por aqui desses produtos hoje? Mandala, boleira, pirex, suplá, bolsas mesmo, porta-joias, talher, as coisas que mais tem saída. O ofício aqui é herança antiga. Passa de mãe para filha, de avó para neta. Érica carrega essa linhagem com orgulho. Aprendeu ainda criança, observando as mulheres da família. Hoje, assumiu o papel de tesoureira da associação. Ela explica como funciona a renda das artesãs e de onde vem o sustento da instituição. No caso, eles pagam a mensalidade e a porcentagem para a associação, né? Mensal. Aí o restante do dinheiro é todo voltado para o artesão. A associação só fica com a mensalidade e com a porcentagem, que é para manter a associação, para a gente participar de feiras e outros eventos que a gente precisa ter participação. A arte agora está integrada à rotina e se antes era complemento de renda, hoje é o sustento principal para muitas famílias. A valorização cresceu, os mercados se expandiram e o nome do Pontal ganhou fama Brasil afora, inclusive com participações em grandes feiras. As feiras ajudam bastante. A gente vai participar agora de 19 a 22 de março da Artinol, né? Já temos pedido para entregar na Artinol, né? E tudo isso com o apoio do Sebrae, que é nosso parceiro já há bastante tempo. Apesar do sucesso, as artesãs relatam alguns desafios, principalmente na hora de escoar a produção. A gente precisa muito de outras pessoas, só que a gente tem o apoio tanto da usina como o Sebrae, entendeu? Só que a gente ainda tem um pouco de dificuldade mais, né? Para estar mandando as coisas. Olha, é muito de acordo com a temporada também, né? Tem época que a gente vende bastante, como na outra temporada, a gente vende bastante. Mas no decorrer do ano, muitas sócias conseguem tirar uma renda boa aqui na associação. Do Pontal de Coruripe para o Brasil, a força feminina transforma a palha em arte e arte em futuro. Lindo de se ver, né, gente? E a seguir tem uma receita simples do macazado, o tradicional doce muito apreciado aqui no Nordeste. É uma receita super fácil que dá para vocês fazer até no conforto da sua casa. E a música do eclético Deda de Viçosa. Meu Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso só me tirou, pedindo cair toda a chuva de ar. Você sabe como preparar o macazado? O doce também pode ser chamado de macazada no feminino. Uma delícia feita com a goma da tapioca e coco.
A receita é bem simples e prática e agrada os paladares mais exigentes. Os repórteres Igor Albuquerque e Aldo Correia foram a Coruripe e mostram agora para nós. Hoje a gente vai conhecer a receita da macazada, um produto bem típico aqui da região de Coruripe. Apenas 3 ingredientes, bem fácil de fazer. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa receita é a Isabelle. Seja muito bem-vinda. Quanto tempo você já tem de domínio dessa receita? Desde quando você está envolvida no estudo? Desde criança, a minha mãe já trabalhava com isso, ela já nos criou aqui, fazendo essas iguarias. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gosta de aprender, então ficava observando e hoje eu sou a 4ª geração a manter firme essa tradição. É uma receita que traz também um pouco dessa identidade, né, de Coruripe, porque traz os ingredientes que fortalecem a região e impulsiona economicamente também, né? Sim, e é uma receita super fácil que dá para vocês fazer até no conforto da sua casa. Vamos reforçar os ingredientes? Então aqui tem a goma, como vocês estão vendo. Aí eu vou pegar o sal é a gosto, tá? Mas aqui tem uma quantidade boa de goma. Vai aqui, ó. Vou dar uma misturadazinha para depois vir com o coco. Misturei, então aqui eu separo. E esse aqui já é o coco ralado. Então eu venho e vou amassando. Super fácil. Qual a consistência certa para saber que tá no ponto para ir ao forno? Olha, a consistência é aqui, ó, quando juntar tudo. Ligar assim, tipo juntar o coco com a massa. Você vê que não fica, né? Fica uma liga, sabe? Uma ligazinha. Aí esse é o ponto. Aqui ainda nota que tá pouco. Eu vou colocar mais um pouquinho. Fiquei sabendo que essa receita vai ganhar novos ares, né? Vai para Portugal, você vai participar de uma feira. Conta sobre essa participação. Isso mesmo. Eu vou estar indo para Portugal levar justamente essa tradição para apresentar lá. Quando você vai para as feiras assim, recentemente teve as feiras dos municípios alagoanos, faz sucesso essa receita? Sim, muito sucesso, porque isso aqui é a queridinha de toda a região, né? Todo mundo ama essa macazada, assim como também as outras iguarias, mas ela em si é a mais procurada. Ó, já tá ficando num ponto bacana, né? Sim. Aí depois disso, que aqui já chegou o ponto, eu vou utilizar as palhas da bananeira, que aqui já tá assada, ó, prontinho. Aí eu vou e faço o formato de uma bolinha para ir ao forno a lenha. Mas tem muitas pessoas que perguntam se dá para fazer no forno em casa. Dá. Não vai ficar tipo o mesmo sabor, mas se tiver a palha da bananeira, dá super certo. Aí aqui vai na chapa do forno. Quanto tempo mais ou menos fica? Vai de 40 a 1 hora de relógio, depende do forno. Um forno convencional da dona de casa também é mais ou menos esse mesmo tempo? E Aí qual a temperatura ideal também? 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos, ela tá boa. Sabe? Aí aqui vai assim, mas aí depois vai virando ela, sabe? Ela fica dessa... Essa é a consistência ideal, né? Quando chega o tempo certo, né? É. E aí ela acompanha o quê? Dá pra acompanhar o quê? No café da tarde, no Com jantar? um cafezinho, é super recomendado com café. A combinação perfeita é com café, viu? Tanto na manhã, na tarde, qualquer momento. O acompanhamento ideal é o café. E são ingredientes naturais, né? Assim, Com é certeza. uma receita de toda forma leve, né? Prático e rápido. Aí, receita da macazada. Não tem mistério, né? Serve com qualquer delícia, não é isso?
Dá vontade de sair por aí comendo, né? Ou fazendo em casa. Então é muito simples, saborosa, dá sim para a gente fazer em casa. E olha, gente, essa semana eu fui a um bar histórico, um casarão na cidade de Viçosa, na zona da Mata Alagoana, não para beber, mas para escutar música da boa, com um artista popular completão. Ele é repentista, trovador, intérprete de clássicos como Súplica Cearense, um patrimônio vivo de Alagoas. Estou falando de José Francisco Ferreira de Moraes, o Deda de Viçosa. Aí você se pergunta por que o Gazeta Rural foi parar em um bar. O bar está em todos os lugares das nossas vidas. O bar está na esquina, está na praça, está no sertão, está no agreste, está na zona da mata. E é na zona da mata que eu estou, aqui na cidade de Viçosa, para bater um papo com esses boêmios, esses músicos aqui da cidade de Viçosa, representados muito bem pelo Deda, um músico, um trovador de primeira qualidade que aceitou sentar aqui numa mesa de bar neste domingo para bater um papo com a gente. Deda, muito obrigado. Obrigado, Amorim. Já escutamos bastante você, inclusive eu já vou pedir licença aos nossos telespectadores, porque de vez em quando eu vou sair um pouquinho aqui da roda musical para que vocês toquem. A gente quer escutar vocês. Quer conhecer as músicas que vocês gostam de interpretar. Esse homem é um intérprete que vocês vão conhecer agora aqui no Gazeta Rural. Para começar, Deda, como foi que tudo começou na sua vida, lá na infância ainda, essa paixão pela música? Lá na Rua do Passarinho, né? A minha mãe, ela gostava de rancheira, daquelas músicas. Gostava de dançar reizado, gostava de dançar guerreiro, ela mais as irmãs. Por sinal, eu tenho uma prima que é também descendente dessa área aí, que é a Bel. Eu, como jovem, criança, o meu tio, Zé Valdivino, gostava de contratar cantadores de improviso, de viola, lá para... Mas, ó, isso é um dom divino, né? Uma dádiva de Deus. Você nunca diga que é poeta sem ser. O poeta, se não tiver o dom, não vai. O poeta é o que canta de improviso. Poeta decorado, que canta coisa decorada, tem uma hora que ele erra. Então, o poeta repentista, o cantador, porque aqui eu não cantei nada. Eu não cantei nada aqui. Se eu me soltar, eu solto, eu sou repentista e eu desmancho essa cidade em verso. E como eram esses shows aqui no bar? O show era assim, o Zé do Cavaquinho era cheio de amigos. Era um bar que a sociedade frequentava muito. Então chegou 3 companheiros, ele pegava na manola, o menino dele já, tudo rapazinho, pegava no violão, outro no cavaquinho. Ia no improviso. E ali ia chegando as pessoas, né? Chegando as pessoas e a gente fazia aquelas farras aqui, que terminava lá tarde da noite já. E assim o seu Zé viveu a vida dele aqui no Trovador Berrante, criou essa família bacana, importante. Tem aqui o João, que representa a família. E eu, praticamente, a minha vida foi dentro desse bar na minha infância, né? Nesse bar aqui na minha infância. E o que é que você mais gosta de cantar, Deda? Olha, eu sou um repentista, eu canto tudo. Mas também gosto de cantar as coisas do Nordeste, né? Como essa música que eu cantei, Súplica Cearense, né? Que ela ajudou a engrandecer o Nordeste do Brasil, que é a música de Gordurinha, cantada por Ari Lobo. Então, Deda, agora eu vou pedir licença, vou sair um pouquinho de cena para a gente escutar com todos vocês aqui, a gente acompanhar a sua interpretação com os músicos em Súplica Cearense. Muito bem.
Ó Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Meu Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso só me tirou, pedindo cair toda a chuva que há. Ó Deus, eu pedi pra o sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover e chover bem mansinho, pra ver se nascia a planta no chão. Súplica Cearense é esse hino com essa interpretação maravilhosa aqui do Deda. Deda, eu disse no começo aqui do nosso bate-papo que você é um bom trovador. O que é ser um trovador? É um repentista, né? O trovador é aquele cara que ele fala das coisas que as pessoas talvez não, no momento não estava, como é que diz, anexado naquilo que o repentista vai falar. Né? O repentista, ele improvisa, né? Ele almeja as palavras, ele cria a cantoria, né? Ele dá nome à cantoria. Que satisfação me dá em ver a terra vermelhada, o caboclo na enxada a trabalhar. Ei, Cariri, que satisfação me dá em ver a terra vermelhada, o caboclo na enxada a trabalhar. E você gosta muito de trocar, de brincar com as palavras, trocadilho com as palavras. Você cantou uma para a gente aqui, que eu vou me retirar para a gente escutar, para a gente acompanhar de novo essa interpretação, que é devagar. Devagarzinho. Devagar, devagarzinho. Exatamente. Vamos lá, com vocês, devagar, devagarzinho. É devagar, menina, é devagar. É devagar, devagar, devagarzinho. É devagar, é devagar. É devagar, devagar, devagarzinho. Amor e Neto, Deda tá cantando, a rima tá chegando no bar do Zé Cavaquinho. Não tô sozinho, tu com a TV Gazeta e o Deda na pirueta, se pigato, meu gatinho. É devagar, é devagar. É devagar, devagar, devagar. Com você é devagar, devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagar. Dona Viçosa e a minha terra querida, daqui não faço partido, tô aqui no meu caminho. Não tô sozinho, sou poeta pra topar, você diz é devagar, devagar, devagarzinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar. Você diz é devagar, devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagar. Dona Viçosa é minha terra querida e o Deda não faz partido, sair desse caminho. No bar do Cavaquinho eu quero aqui discursar, você diz é devagar. É devagar. Ô menina, é devagar. É devagar, é devagar, devagar. Você diz é devagar, devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagar. Vamos cantando, minha rima tá chegando, mas o Deda improvisando, eu não perco meu caminho. Não tô sozinho, eu vim para improvisar, você diz é devagar, devagar, devagar. E quem são esses músicos maravilhosos que estão acompanhando você aqui hoje? Aqui nós temos o Van. E o pai é músico também, aqui de Viçosa. Aqui está o maestro João Rodrigues de Moura, João do Cavaquinho. Aqui está o Jânio, seu irmão, Jânio Rodrigues de Moura, né? Está aqui o Assis, que toca na melê. O Juarez é um companheiro também. Ei, Cariri, que satisfação me dá em ver a terra vermelhada, o caboclo na enxada a trabalhar. A música é uma coisa, para você já, claro, está no sangue, é encantadora, né? A música, a poesia nordestina, esses clássicos que a gente tem por aí de tantos compositores bons, tantos músicos maravilhosos, compositores, intérpretes.
A música, ela traz vida para a gente, ela renova um domingo de manhã que nem esse, por exemplo. Você escutando boa música, isso traz alegria para as pessoas, né? Olha, Amori, o repente, a poesia, ela é nordestina. Ela nasceu na Serra do Teixeira, lá na Paraíba. Ela se expandiu pelo Nordeste brasileiro. Mas o poeta, o cantador, certo? O repentista, ele não pode só cantar só uma modalidade. Se você me pedir para eu cantar uma peça de guerreiro agora, eu faço. Se você me pedir para eu fazer um sextilha improvisado, eu faço. Se você me pedir para eu cantar um mourão voltado, eu canto. Se você me pedir para eu cantar um galope na beira do mar, eu canto. Esse é o artista completo. E se você me pedir para eu cantar uma peça de reisada, eu canto. Então, o cantador, o repentista, ele tem deles que só se adapta naquela modalidade. Vou a piranha, eu aqui não me espedaço, vou pra casa de Inácio, que a pescada é boa. Não tô à toa, vou pegar o surubim, que não é nada ruim, lá da beira da lagoa. E na lagoa, o viado comer. Se eu te pedisse aqui agora, no improviso, para só você e o cavaquinho, fazer um verso aqui no cavaquinho, consegue fazer um improviso? Vamos tentar? Eu lancei um desafio aqui agora, né, gente? Uma pegadinha. Mas sei que vai sair. Eu fiz isso porque eu sei que vai sair. Oh, que tarde tão bonita e tão linda e tão formosa. Aonde o poeta canta, faz seu verso e faz a grosa. E no bar do Zé Cavaquinho, na cidade de Viçosa. Cestilha. Sabe que eu sabia que saía esse verso aí. É o improviso e a criatividade. Isso aí se chama cestilha. 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 Poeta cantando cestilha. Mas eu posso cantar um martelo na beira do mar. Por exemplo, como é? Vou a Maceió, que a praia é boa. E a praia é boa, vou a Maceió. O Deda cantando aqui não tá só, eu já cantei o Capim da Lagoa. Tô vendo esse povo e tô vendo as pessoas e com a murinha eu quero improvisar. Essa é minha terra, é meu lugar, essa é minha vida, essa é minha rosa, é meu natural, essa é a Viçosa no ideia de galope da beira do mar. Então vamos ouvir agora, vamos acompanhar agora Capim da Lagoa. Oi, o capim da lagoa, o viado comer, o capim da lagoa, o viado comer. Oi, o capim da lagoa. Tô em Viçosa e aqui é minha cidade, e é terra de qualidade, cantando pra gente boa. Não tô à toa, vou brincar no meu farol. Se eu for a Maceió, vou à beira da lagoa. Olha o capim da lagoa, o viado comer. Em Maceió, mas o Deda tá cantando, minha rima tá chegando lá na beira da lagoa. Não tô à toa, vou pegar o camurim, que não é peixe ruim, lá da beira da lagoa. Capim da lagoa, o viado comer. A carapeba, ela ali vai desviando, mas o Deda vai pescando, carapeba é coisa boa. Não tô à toa e vou tomar um apitu com caldinho de sururu lá na beira da lagoa. Vou a piranha, eu aqui não me espedaço, vou pra casa de Inácio, que a pescada é boa. Não tô à toa, vou pegar o surubim, que não é nada ruim, lá da beira da lagoa. Capim da lagoa, o viado comer. O capim da lagoa, o viado comer. Em Marechal tem a lagoa Manguaba, mas o Deda não deságua, cantando pra gente boa. Não tô à toa, vou pegar o camurim, que não é peixe ruim, lá da beira da lagoa. Deda, eu só tenho a agradecer a todos os músicos, todos vocês que participaram aqui com a gente. Foi uma honra gravar com vocês,
contar essas histórias aqui, ouvir esses clássicos, acompanhar esses clássicos aqui ao vivo e agora também na TV, a gente mostrando para todo o Brasil. E muito grato a você, Deda, por aceitar esse convite para vir tocar num bar histórico, aqui de Viçosa. Esse bar é de qual década? Dos anos 20. Lá dos anos 20, né? Um casarão aqui no centro da cidade de Viçosa, numa das praças. E nesse domingo maravilhoso, um domingo que já começa quente. Quente na temperatura e quente nesse aquecimento musical para você ter uma manhã maravilhosa. E eu deixo vocês com Deda e seus companheiros aqui da música de Viçosa. Muito obrigado, Amorim. Obrigado, um abraço. Abraço a você. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui na Viçosa. Ó Deus, perdoe este pobre coitado, que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Meu Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol me tirou, pedindo cair toda a chuva que há. Ó Deus, eu pedi pra o sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover e chover bem mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, eu não rezei direito, Senhor me perdoe, e eu acho que a culpa foi desse pobre que não sabe fazer oração. Meu Deus, desculpe, eu enchei os meus olhos de água, desculpe pedir, cheio de mágoa, o sol inclemente se a retirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno, desculpe eu pedir para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Pois é, gente, além de bonito, é um alto astral enorme, uma emoção, né? No domingo de manhã, acompanhar essa alegria do Deda, essa vida, essa história e dos seus músicos, seus amigos convidados em Viçosa. Meu abraço de coração para toda a população da nossa querida Viçosa. E assim termina o Gazeta Rural desse domingo. As reportagens dessa edição você confere na nossa página na internet, gazetaweb.com, ou no canal no YouTube TV Gazeta de Alagoas Oficial. E também só procurar lá Gazeta Rural, tá bom? Um ótimo início de semana e até o próximo programa. Você pode e deve participar com a gente. Mande sugestões para o WhatsApp número 8299403. É assim, 99403-3588, do jeitinho que está aparecendo aí na sua tela. E atenção, esse número aí é exclusivo para você enviar mensagens, sugestões, dicas aqui para o Gazeta Rural. Tenha uma excelente semana e até domingo que vem. Abraço!